um resumo aqui da mensagem do domingo passado. Nós tomamos como exemplo a vida do rei Davi, um homem que foi ungido rei ainda muito moço, no tempo certo ele foi empossado no trono, viveu produtivamente como rei, foi um grande rei em Israel, e nunca houve um rei como o rei Davi em Israel, nem antes dele, nem depois dele também. Mesmo depois, mesmo na sua caminhada, ele passou por 2 grandes fracassos, mas assim mesmo, Davi foi um grande homem, chamado por Deus, um homem segundo o seu coração. Amém, queridos? Eu entendo também que grande parte daquilo que aconteceu na vida de Davi, né, o cumprimento das promessas na vida de Davi, esse sucesso que Davi teve na sua vida, se dá ao fato de ele ter valorizado 3 tipos de relacionamentos, ou 3 tipos de amigos ao longo da sua vida, os quais todos nós devemos ter. E o primeiro tipo de relacionamento está na pessoa de Jonatas. Davi conheceu Jonatas, e quando Davi conheceu Jonatas, ele ainda era um jovem, muito novo. Jonatas já era um homem de guerra, e nós vemos na pessoa de Jonatas, aliás, uma pessoa que ensinou a Davi a sonhar com o ministério, ensinou a Davi a entrar no palácio, a se comportar no palácio. Jonatas ensinou a Davi a ser um guerreiro. E são pessoas como Jonatas, aliançadas conosco, que oram por nossas vidas, que nos ajudam nas nossas fraquezas e nas nossas necessidades, que nos ensinam a ser guerreiros vitoriosos. Amém? Ou seja, nós precisamos ter um Jonatas na nossa vida, uma pessoa que nos ensine, uma pessoa que ministre a palavra de Deus, uma pessoa que nos mostre a como ser um guerreiro, um lutador do Senhor. Amém, Johnny? E você precisa ter um Jonatas na sua vida. Mas há um segundo tipo de amigo, que é o que nós vamos falar hoje. Que tipo é ele? O segundo tipo de relacionamento que nós devemos ter, o segundo tipo de amigo que um rei, um sacerdote do Senhor precisa ter e valorizar ao longo da sua vida, é tipificado na vida dos valentes de Davi. Abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de 8 a 12. Essa é uma das histórias mais empolgantes da palavra de Deus, e uma das histórias que eu amo muito. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12, diz assim: são estes, se você não encontrou, você pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este o principal dos 3, foi ele que com a sua lança matou 800 de uma só vez. A cabra cheia do Espírito Santo, né, meu irmão? Pense num homem cheio do Espírito Santo, que com uma lança matou 800 homens. Quantos querem um tipo de homem desse ao seu lado? Amém? Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado Josebe-Basebete ao nosso lado. Você olha para essa igreja só chegou até aqui, irmãos, por causa do Espírito Santo de Deus, mas porque homens e mulheres dessa igreja se posicionaram como este homem. E eu posso ver alguns deles daqui. Amém? O outro depois dele é Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi,
um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada na sua mão. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Amém? E um outro, após ele, o versículo 11 diz, depois dele era Samá. Quem é Samá aqui na igreja, hein? Filho de Agé, o Ararita, os filisteus que haviam ajuntado em Elei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Quantos podem dizer amém? Quando você vê um homem, uma mulher bem-sucedida, irmãos, é porque ele tem relacionamentos poderosos na sua vida. Amém, queridos? Nós vamos usar a vida desses 3 homens para tipificar o tipo de relacionamento que nós precisamos ter ao nosso lado. Mas antes nós precisamos entender quem eram estes homens. Josebe, Basebete, Eleazar e Samá. Eles eram os cabeças de 30 homens valentes. Cada um deles liderava um grupo de 9, que formava a guarda de elite do exército de Davi. Amém, queridos? Eles eram os cabeças do exército de Davi. O primeiro derrotou sozinho 800 soldados filisteus usando apenas uma lança. O segundo saiu-se vitorioso após ter lutado sozinho contra os filisteus um dia inteiro, que sua espada ficou cravada nas suas mãos por causa do sangue dos inimigos e por causa das câimbras. O terceiro derrotou sozinho os filisteus defendendo uma plantação de lentilhas. Esses 3 homens, eles foram extraordinários e se destacaram além dos demais, porque fizeram aquilo que ninguém tinha feito antes. Foram homens que entraram para a história, mesmo sendo contemporâneos do rei mais poderoso que Israel tivera, o rei Davi, o matador de gigantes. Eu quero ler um outro texto que está aí em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de 13 a 17. Amém? Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi a caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Rafaim. Preste atenção, irmãos. Quando a gente vê a história desses homens, a gente, nossa, que coisa extraordinária, que homens poderosos, como, né? Eles só poderiam estar possessos do Espírito Santo. Imagine só, Rodrigo, o cara com uma lança matar 800 homens, o outro com uma espada ficar cravada nas suas mãos, de tal maneira de ter passado o dia todo guerreando e não ter parado. Que coisa extraordinária. Mas nem sempre foi assim. A história desses homens nem sempre foi assim. Olha o que diz esse texto aí. Versículo 14. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi com saudade exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Da cisterna que está junto à porta de Belém. E trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas, de maneira que não quis beber? Isto fizeram aqueles 3 valentes. Imaginem só, irmãos. Davi estava lá refletindo, e ele disse: poxa, me deu uma vontade de beber daquela água. Rapaz, aquela água lá da cisterna de Belém, ela é diferenciada, né? Quem me dera beber daquela água. Aqueles homens ouviram isso.
e prontamente se posicionaram. Travaram uma guerra, mataram muitos inimigos, só para levar aquela água para Davi. Imagine você ter uma pessoa dessa na sua vida, que é capaz de enfrentar os inimigos, sejam quantos for. Uma pessoa que não mede esforços para te dar o melhor. Mas Davi reconheceu que a honra e a glória não era dele. Então, ele não bebeu aquela água. Amém, queridos? No entanto, como eu disse anteriormente, a vida desses homens nem sempre foi assim. A Bíblia diz que quando Davi fugia de Saul para o deserto, estando refugiado na caverna de Adulão, um grupo de 400 homens endividados, diga comigo, endividados, amargurados de coração, foram ter com ele e pediram que Davi os liderasse. Pense só, pessoas que a sociedade não valorizava, pessoas excluídas da sociedade, pessoas que a sociedade não dava um valor algum, foram até Davi e disseram: nos lidera, seja o nosso líder, e nós seremos fiéis a você. Eles eram pessoas que ainda não tinham encontrado o propósito de Deus nas suas vidas. Eram pessoas perdidas, com pouca perspectiva de vida, com baixa autoestima, emocionalmente enfermas. E além de tudo, deviam muito, né? Eram endividados. Não tinham com que pagar as pessoas que elas deviam. Eram pessoas que ninguém as queria por perto. Amém? Ninguém queria dar emprego a eles. Ninguém confiaria grandes responsabilidades àqueles homens. Mas foi com homens assim, aparentemente desvalorizados, desqualificados para a sociedade, que Davi formou o seu exército, que durante o seu reinado foi o exército mais temido de toda a terra e também o mais admirado. Amém, queridos? E por causa desses 3 homens, Josebe-Basebete, Eleazar e Samar. Porque estes homens tão valentes e extraordinários, eles se submetiam a Davi? Será que esses homens, eles não eram mais fortes do que Davi? Será que eles não eram guerreiros melhores do que Davi? E por que eles se submetiam a Davi? Isso deve chamar a nossa atenção. Você sabe por quê? Porque Davi estendeu a mão para eles quando ninguém fez isso. Segundo, porque Davi gastou seu tempo ensinando a eles quem eles eram em Deus. Terceiro, Davi treinou cada um deles e fez deles guerreiros, ensinou eles a usarem as armas de guerra. Quarto, porque Davi era aliançado com cada um deles. Davi agora, exemplo de Jonatas, ensinou a cada um deles a entrar no palácio, a se comportarem na presença do rei. No entanto, o mais importante de tudo isso é que esses homens reconheciam a unção de Deus sobre a vida de Davi. E aí aqui eu quero abrir um parêntese, né? Eu me lembro de uma certa vez, uma pessoa me procurou para aparentemente pedir aconselhamento. E ela chegou comigo e disse assim: olha, pastor, eu já decidi, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu fiquei ouvindo aquela pessoa, e ela disse assim, eu disse: mas sim, meu irmão. Disse: não, eu queria só lhe avisar. Eu disse: tudo bem, meu irmão, já está avisado. Deus te abençoe.
Não, o senhor não vai falar nada. Eu disse, não, meu irmão, você está só me avisando. Né, Fabrício? Então, eu não tenho o que falar. Você já está decidido. Você não me procurou para pedir conselho. Você me procurou para me avisar. Então, já está avisado. Mas o senhor não vai me abençoar? Eu disse, como é que eu posso lhe abençoar, meu irmão? Numa situação em que eu nem consultei o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Muitas vezes, nós não valorizamos aquelas pessoas que cuidam de nós. Você que está chegando aqui, talvez você ainda não tenha essa pessoa, mas você pode ter certeza que até o final deste culto vai aparecer alguém para cuidar da sua vida. Você pode ter certeza disso. Isso é uma coisa extraordinária que nós temos nessa igreja. Pessoas dispostas a cuidar uns dos outros. Será que tem alguém disposto aí a cuidar da vida desses irmãos que estão nos visitando hoje? Leva. Olha aí os valentes. Os valentes já apareceram. Você está entendendo, querido? Então, você aprenda a valorizar isso. Esses homens aprenderam a valorizar isso, porque eles valorizavam a unção de Deus na vida de Davi. E, além de valentes, eles possuíam uma outra grande qualidade. Eles eram leais. Amém, irmãos? Nós temos aprendido que nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Amém, queridos? E como reis e sacerdotes do Senhor, né, quem veio quinta-feira recebeu uma palavra poderosa nessa área aqui. Eu dei mais uma pitada nessa área, né? Foi um culto maravilhoso. Você que não veio, perdeu uma mensagem poderosa. E nós não gravamos e nem transmitimos, infelizmente. Né? Tivemos alguns problemas técnicos aqui e não fizemos isso. Mas todo crente que quer viver como rei e sacerdote do Senhor, ele deve investir a sua vida na vida de pessoas que um dia serão seus valentes. É isso que nós fazemos aqui na igreja. Existem muitos homens, eu posso até pedir para eles ficarem de pé, que nós investimos a nossa vida na vida deles. Homens, mulheres dessa igreja, ministros de louvor, líderes, né, dona Júlia? Pessoas que são leais ao Senhor e às nossas vidas. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma aliança. Né, Johnny? Pode vir o vendaval que vier, meu irmão. Eu falo do Johnny porque nós já passamos muitos vendavais, né, meu irmão? Mas a gente não se larga, meu irmão. Porque nós sabemos que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ou seja, ninguém consegue levar uma vida sozinho. Hoje, quando eu olho para os líderes dessa igreja, eu vejo esses valentes. Eu vejo aqui alguns Samás, alguns Josebé, Bacebete, né? Eu vejo alguns deles aqui no meio dos líderes dessa igreja, no meio dos ministros de louvor. Né, Rodrigão? Desde os líderes aos auxiliares, aos ministros de louvor, todos os dizimistas, ofertantes dessa igreja, são pessoas em quem nós temos investido as nossas vidas. Aprenda uma coisa hoje, você também precisa investir na vida de pessoas. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, havia uma liderança, né, na igreja, e nós assumimos a igreja, e aí na primeira reunião, as irmãs, tudo nervosa, né, e, não era, irmã Lucinha? E não era um negócio na mão delas, e, ai pastor, a gente está aqui, a gente veio entregar a nossa liderança. Eu disse, opa, pode parar com isso. Não, porque a gente está vendo que o Senhor está chegando, o Senhor tem os seus discípulos. Não,
Nós não viemos aqui para comandar nada. Nós viemos aqui para servir vocês. Pelo contrário, vocês são exemplos para nós. Eu é que vou falar o contrário, por favor, não nos deixem. Não deixem a liderança da igreja, porque vocês são exemplos para nós. Eram, como diz o seu Moacir, né? Eram as heroínas da resistência, né? Né, irmã Ana Lúcia Pinto? As heroínas da resistência. Estavam aí firmes e fortes, né, irmã Isabel? Ou seja, então nós investimos na vida delas, e elas já eram uma bênção, se tornaram melhores ainda. Ou seja, você também precisa investir na vida das pessoas. Forme os seus valentes, faça discípulos, sua vida vai ter um outro rumo, e será uma vida com propósito. E eu quero falar aqui hoje sobre 5 qualidades na vida de pessoas valentes e leais. Amém, queridos? Um valente, uma pessoa que é valente e é leal, primeira coisa, ela sonha com o reino. E isso é uma coisa inacreditável na liderança dessa igreja. Eu não posso deixar de falar isso, irmãos. Os líderes dessa igreja, eles sonham com o reino. Nós sonhamos com o reino juntos. Você precisa ver como é nossas lideranças, nossas reuniões de liderança aqui, toda terça-feira. É uma bênção, meu irmão. É um derramado Espírito Santo poderoso. Né, Jessé? É tremendo, né, meu irmão? Hein, Claitinho? Como é bom, né, meu irmão? Chegar na terça-feira aqui e ter o nosso encontro. É maravilhoso. Você precisa ser um líder para fazer parte dessa reunião, meu irmão. Mas, mesmo sendo eles os mais valorosos guerreiros de Israel, nenhum deles era o comandante do exército de Davi. Interessante, né? Os 3 valentes de Davi, nenhum deles era o comandante. Era Joabe, o comandante do exército. E isso nos fala, irmãos, de quê? De ter um coração voltado para servir o Senhor, servir a sua igreja, servir o reino de Deus, ajudar pessoas a buscar a glória de Deus, para que isso seja manifesto na vida deles também. Esse é o nosso papel como igreja. Amém, queridos? Segunda qualidade, eles enfrentam seus medos. Com certeza esses valentes, eles não começaram a guerrear com todo o potencial. Começaram com medo, né? Foram ali para a primeira guerra com aquele temor. Mas eles venceram seus medos. Por isso, fizeram história. Quais são os seus medos? Né? Você que está aqui hoje, talvez você tenha medo de se tornar um líder. Quais são os seus medos? Talvez você que está aqui, quando participa da célula, que alguém diz assim: olha, você vai levar a palavra agora. Valei-me, meu irmão. Dá até um tremor. Né, Eudes? E o pastor ainda vai para a célula, né, meu irmão? Logo no dia que o cara vai levar a palavra, o pastor vai na célula fazer uma visita. O pastor vai visitar outra célula, pastor. Né? Irmão, lá vem um homem com um caderninho, né, Eudes? Vai passar a régua em mim. Mas venceu o medo. E foi uma bênção, né, Eudes? Ou seja, vença seus medos. Quando alguém lhe desafiar, Davi, essa célula é você que vai levar a palavra. Ah, mas é porque eu acho que eu vou gripar daqui para a próxima célula. Não. Amanda, vai ser você a próxima a levar a palavra. Ah, eu não estou legal. Já sinto. Né? Tu ri, né, isso? Mas tu vai ser um desses também, tá? Aí eu quero que filme para me ver o Igso lá, ministrando a palavra. Ali está rindo de ti, ó, Igso. Você está entendendo, meu irmão?
Ou seja, quais são os seus medos em levar a palavra na célula, meu irmão? Eu lembro a irmã Lucinha, quando eu chamei ela, irmã Lucinha, a senhora vai liderar uma célula. Ai, pastor, não, pastor, eu não sei falar. Sabe? A senhora está falando aí? Sabe? Não, pastor, mas é porque... Não, a senhora tem potencial, minha irmã. Não, mas pastor... Não, a senhora é líder, está sendo preparada. Pegue o cajado. Vamos lá. Está aí, irmã Lucinha, liderando uma célula que é uma bênção, meu irmão. Né, irmã Lucinha? Se você quiser o resumo de todas as mensagens que eu já preguei na igreja, pode pegar com a irmã Lucinha. Ela tem um caderno com todas as mensagens. As que eu perdi, eu vou pegar com ela. Né, irmã Lucinha? Desde 2016 ela anota todas as mensagens. Olha que coisa tremenda. Você deveria fazer o mesmo, né? Ela é um desses valentes. Qual é o seu medo em liderar uma célula? Né? E para discipular um novo convertido, né? Vai chegar teu tempo, Rodrigo. Rodrigos, né? Agora tem que falar num plural, né? Vai chegar o tempo de vocês. E aí, hein, Igson? Tem que botar a mão no arado, meu irmão. Você lembra daquela mensagem correspondendo à altura do milagre? Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou minha... Vou ajudar também. Vou fazer também. Né, Igson? Amém? Então diga para o seu líder aí, pode contar comigo. Está aí atrás de ti, ó. Né? Qual é o seu medo em ser dizimista, em ser ofertante fiel? Qual é o seu medo, meu irmão? Ah, pastor, mas se eu dizimar, o senhor não sabe, vai fazer falta. Meu irmão, vai fazer falta se você não for fiel a Deus. Pode ter certeza disso. Pense uma coisa que não vai fazer falta para você é ser dizimista e ofertante. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ser fiel a Deus. Meu irmão, vença esse gigante. Vença ele. Seja fiel a Deus, né? Qual é o seu medo em ser um ministro de louvor, né? Dedicado ao Senhor? Nós não temos aqui levitas, irmãos. Porque eu já pedi para eles levitar aqui, nunca nenhum deles levitou. Então nós não temos levitas aqui na igreja, né? Já pedi para eles, Gessé já tentou, mas ele está um pouquinho acima do peso, não consegue, né, Gessé? Pelo menos foi o que ele me disse, né? Não, pastor, não estou conseguindo, que eu estou igual o senhor. Amém? Qual é o medo, meu irmão? Se Deus chamou você, Ele vai garantir você, meu amigo. Amém? Estou mexendo na minha Mercedes lá atrás. Quantos podem dizer amém, irmãos? Rapaz, chegaram hoje aí na frente, tinha uma Hilux aí na frente. O pessoal já entrou sorrindo na igreja. Olha como esse povo é diferente, mano. Olha aí, Marcelo, como esse povo é diferente. O pessoal chegou, ei, pastor, gostei do carrão, hein, pastor? O pessoal aqui, em vez de dizer assim, pastor, tô vendo aí, hein, sou de carrão, hein? Nada, o pessoal fica feliz, pastor, gostei do carrão, hein? Minha sobrinha correu, me abraçou e disse, ei, tio, esse carrão aí na frente é seu, hein, tio? É, minha filha, pela fé. Pela fé a gente chega lá. Amém, queridos? Por quê, irmãos? Porque o nosso coração não está nessas coisas, irmãos. Nosso coração está no céu, irmãos. Amém, queridos? Ou seja, qual é o medo de ser um crente cheio do Espírito Santo? Tem crente que tem medo do Espírito Santo, irmãos. Não, eu vou parar aqui, porque senão, né, meu irmão, vai que o Espírito Santo me toma, eu começo a falar aqui, né, meu irmão? Meu Deus do céu, o que vai ser, né? Ai, eu tenho medo, eu morro de medo, olha. Ai, eu morro de medo de ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, passa no bar do Joel. Né, Davi? O Davi disse, meu Deus, lá vai o pastor. Passa no bar do Joel, irmão. Toma o vinho do Espírito Santo e seja cheio da glória do Senhor. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Deus nos empoderou a sermos santos como Ele é santo. Amém, queridos?
Ou seja, essa é uma outra qualidade, irmãos. Os valentes, eles vencem os seus medos. Quantos vão sair daqui para vencer os seus medos? Diga amém. Você tem algum medo? Talvez você tenha medo de ser traído, né? Morre de medo de ser traído pelo esposo, pela esposa. Aí vive aquela vida opressiva, né? Oprimindo o seu companheiro. Confia no Senhor, meu irmão. Amém? Terceira qualidade. São cheios de paixão. Lá no capítulo 23, versículo 8, diz que Josebe-Basebete braniu a sua lança. Essa expressão nos diz que ele estava animado para enfrentar aquele exército. Ou seja, Josebe-Basebete, ele era um homem entusiasmado com a possibilidade de servir o rei. Mas tudo que ele tinha era uma lança. Valente, sabe o que é valente, irmãos? É aquele que começa uma célula, uma obra com poucas pessoas e diz o seguinte: Deus está aqui e vai operar um milagre entre nós. Né, Israel? A gente pega a célula do Israel, está lá aquela célula grande, aí a gente multiplica, só deixa o Israel, a esposa e um casal. Aí diz: pastor, só acabou com a minha célula, pastor. Meu irmão, Deus vai te abençoar, meu irmão. Confia no Senhor. E aí a gente vai forjando, né? E hoje está aí, é uma bênção. Já multiplicou várias células e vai multiplicar de novo. Não é, Israel? Daqui a pouco está um supervisor de célula, pastor. Meu irmão, aqui eu não levanto. Pastor já era pastor, irmãos. Amém, queridos? Amém, Davi? Vai te preparando, hein? Estou de olho em ti. Amém? Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Ou seja, tudo que aquele valente tinha era uma lança, mas ele tinha prazer em servir ao Senhor. Tinha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em servir a igreja. Irmãos, eu estou desde ontem aqui na igreja. Eu vim para cá, tirei essas cadeiras, varri tudo, aspirei, deixei tudo limpinho, para quando você chegasse aqui, esse lugar estivesse preparado para receber você. Eu tenho prazer em fazer isso, irmãos. Eu tenho prazer, sabe por quê? Porque essa é uma oportunidade que eu tiro para orar aqui na igreja. Essa cadeira que você está sentado aí, foi orado nela, meu irmão. Para que quando você sentasse nela, você sentisse aí a presença de Deus. Você fosse curado, fosse liberto, fosse cheio do Espírito Santo. Né, Regina? Quarta qualidade. Eles aceitam os desafios. Os valentes, eles aceitam os desafios. Os 3 valentes de Davi fizeram coisas que eles mesmos nunca tinham feito antes. Se você é um valente do Senhor, acorde de madrugada para orar pela igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pela liderança da igreja, pelo ministério de louvor. Faça jejum pela cura dos irmãos que estão enfermos. Né? Nós temos um irmão que está internado, que é o irmão Marcos. Ore por ele, irmãos. Eu tenho falado com eles: pastor, estou fazendo a obra, estou ganhando almas para Jesus. Eu disse: meu irmão, então tu vai passar um bom tempo aí dentro, que está dando lucro para Jesus, o Senhor não vai te tirar daí não, meu irmão. Está ganhando alma lá dentro, meu irmão. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa. Em vez dele estar lá murmurando, reclamando, não, está ganhando almas para Jesus. Clayton, quando ficou lá no 28, botava para pregar o evangelho, não era, Clayton? Pregou lá para um monte de gente, meu irmão. Fez muita amizade lá dentro. Ou seja, aceite os desafios. Ore pela sua igreja. Ore pela libertação de pessoas, pela prosperidade. Às vezes, eu recebo no meu celular assim, mensagem de vários irmãos. Bom dia, pastor. Já orei pelo senhor e pela sua família.
Poxa, que bênção, olha. Que coisa maravilhosa você receber uma mensagem dessa, né? Normalmente o pastor é que liga, né? E aí, meu irmão, como é que tá? Mas quando eu recebo uma mensagem dessa, eu fico muito feliz. Já sei que amanhã eu vou receber um monte delas, né? Em nome de Jesus. Ore por nós, irmãos. Amém? Quinta qualidade. Não param enquanto a missão não for cumprida. Eu estou desde ontem aqui, irmãos. Hoje eu passei o dia praticamente todo aqui. Nós estávamos aqui mexendo, fazendo algumas adaptações. A gente vive mexendo nas coisas. Eu gosto muito de mexer na igreja. Deu um monte de trabalho para os meninos. Hoje, quando chegaram aqui, a equipe de mídia, eu tinha destruído ali o local deles. Porque estava um ninho de rato. Estava muito... O negócio não estava legal ali. Agora eles estão mais lá atrás. Agora nós vamos fazer uma plataforma lá do lado, lá no estacionamento, e vão ficar de lá agora. A Lena estava reclamando. Hoje, pastor, eu ficava lá na frente. Aí me botaram aqui para cima. Agora me botaram aqui para trás. Daqui a pouco o senhor vai me botar lá no estacionamento. Logo, logo, Lena. Logo, logo. Ou seja, os valentes de Davi, eles não param enquanto a missão não for cumprida. Hoje nós estávamos aqui mexendo. Eles já chegaram, já estava tudo pronto. Uma boa parte estava pronta. Nós botamos todas as cadeiras que tinham lá embaixo aqui para cima. Nós não, eu. Pela força do Senhor. E eu faço isso com o maior prazer, irmãos. Com o maior prazer. Porque eu não gosto de sujeira. Não gosto de imundície. Isso aqui é a casa do Senhor. Amém, irmãos? Imagine você chegasse aqui e disse, tá com mau cheiro aqui. Não, irmãos. Você pode até achar uma teiazinha de aranha aí, mas só se ela passou batida por mim. Mas se não, meu irmão, ela caiu por terra. Meu irmão. Ou seja, os valentes de Davi, eles não param. Esses 3 homens não sossegaram enquanto não trouxeram água para Davi. Ou seja, não desista daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Não desista do seu casamento, meu irmão. Às vezes eu fico pensando, quantas vezes eu quis desistir do meu casamento. Já pensou se eu tivesse desistido, meu Deus do céu? Olha a burrada que eu ia fazer. Quantas vezes as pessoas querem desistir? Olha, nós temos aqui as escolas do crescimento. Quantas pessoas desistiram das escolas, irmãos? Nós vamos, daqui a 2 semanas, nós vamos abrir a escola do casamento. A escola da família, amém? É 1 hora antes do culto. Ou seja, o culto começa às 18, às 17 horas. Escola da família. Nós vamos ministrar para casais, para família. Pastor, meu marido não congrega, mas eu congrego, eu quero. Venha. Você pode receber também. Pastor, eu estou pensando em casar. Venha também. Escola da família vai ser uma... A irmã Jacira já se colocou, né? Já é a primeira aluna ali. Né, irmã Luciana? Eu estou vendo ela mexer com a senhora aí. Está querendo casar, a irmã Jacira, rapaz. Fala, Deus. Ou seja, venha, meu irmão, para a escola da família. Vai ser uma bênção para o seu casamento. Amém, queridos? Pastor, eu já fiz, eu quero... Venha fazer de novo. Nós vamos estar ministrando, eu e a pastora Vanessa. Ela vai ministrar uma lição. Na outra semana ela também. Na outra... Nós vamos uma vez ela, outra vez ela de novo, né? Amém, queridos? Ou seja, não desista, não deixe que o pecado ou que os relacionamentos errados tirem o seu entusiasmo do reino de Deus, irmãos. Tem pessoas que querem tirar você do reino de Deus, irmãos. Tem pessoas que querem afastar você. Esse tipo de pessoa, meu irmão,
você precisa se afastar. Mas aquelas que querem o seu bem, meu irmão, se junte a elas. Ou seja, 3 tipos de relacionamento. Primeiro, você precisa ter um Jonatas na sua vida. Alguém que lhe ensina a ser um guerreiro de Deus, a se sentar à mesa do rei. Né, irmã Sheila? Alguém que lhe ensina, que lhe discipula, que cuida de você. Aprenda a valorizar esse Jonatas na sua vida. Segundo, são os valentes. Aqueles que vão estar ao seu lado. Aqueles que você agora vai cuidar e vai fazer deles verdadeiros guerreiros de Deus. Mas eles também vão ajudar você a chegar lá. Essa igreja, ela é uma bênção, irmãos, por causa do corpo que ela tem. Né, irmã Jacira? Essa igreja é uma bênção. Ou seja, embora esses homens dessem a vida por Davi, Davi nunca tirou proveito disso. Olha o que Davi falou: longe de mim, ó Senhor, que eu faça tal, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas? Ou seja, você que é líder, você que já lidera alguém, que já cuida de alguém, mantenha-se humilde. Nunca se empolgue com a honra que você receber, pois toda a honra e toda a glória deve ser dado ao Senhor. E essa honra Deus não divide com ninguém. Eu quero fazer uma oração específica aqui essa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração específica aqui essa noite. Aliás, 2. A primeira, que Deus nos mostre as pessoas com quem nós devemos nos relacionar. Amém? Segundo, as pessoas que nós não devemos nos relacionar. Amém? Nós precisamos ter discernimento disso, irmãos. Amém, queridos? Eu vou encerrar a mensagem. Amém, Elias? Você, querido, que está aí nos acompanhando, que Deus te abençoe. Que você possa orar, pedindo revelação de Deus, do tipo de pessoas que devem estar ao seu lado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?